Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ariane Maria, tenho 27 anos. Eu tive câncer de tireoide e eu vim aqui contar pra vocês um pouquinho do que foi esse processo pra mim. O intuito desse vídeo é que mais pessoas se conscientizem e se previnam pra evitar, né, futuros problemas em relação a essa doença. Em relação ao diagnóstico, né, a descoberta da doença. No ano passado, eu decidi ter uma vida mais saudável, fazer exercício, comer melhor. E eu fui procurar os médicos que pudessem me ajudar nessa minha decisão. Então procurei nutricionista, endócrino, clínico e tudo mais. Logo que eu cheguei no consultório da endocrinologista, ela olhou pro meu pescoço e falou que tinha um bócio, né? Que era um nódulo bem grande, que dava pra ver. Ele se movimentava quando eu engolia, parecia um pão de Adão. E ela falou que, né, provavelmente que já tinha um tempo que esse nódulo tava aqui no meu pescoço. Mas como eu nunca tinha feito acompanhamento, nunca tinha ido em um endocrinologista, nunca, né, me preocupei em cuidar disso. E também não teve nenhum sintoma, né? Essa foi uma pergunta que foi repetida até. Não tive nenhum sintoma. Eu que decidi ir ao médico. Então, né, nessa consulta com a endócrino, ela viu que tinha um nódulo, ela palpou, ela falou que era um nódulo bem grande até, e que eu tinha que fazer exames para ver em qual estágio da classificação que existe estava esse nódulo. Eu fiz alguns exames, tanto exame de imagem, ecografia, quanto uma espécie de punção, é uma punção na verdade, que consiste em quê? Enfia uma agulha bem fininha, tira um pouquinho de líquido do nódulo e manda para análise. Foi constatado que esse nódulo grande era possível de ser maligno e do nível, né, da classificação que existe, de 1 a 6, e ele estava no nível 5, então já estava em avançado. Daí eu continuei fazendo alguns exames, né? O que a endócrino, né, encontrou com os exames eram 4 nódulos, sendo que esse que dá bem que da ponta, né, que dava pra ver, ele era o maior. Mediante isso, ela me encaminhou pro cirurgião de cabeça e pescoço, porque do tamanho que tava e a quantidade de nódulos, o que era indicado era a cirurgia, né? E como esse nódulo que ficava aqui, ele era o maior de todos, eu tinha que tirar a tireoide inteira, né? Não tinha como tirar só parte da tireoide, que também é opção em alguns casos. Eu, né, fui constar com o cirurgião e precisei fazer alguns exames também. E o primeiro exame que ele me pediu foi uma ecografia do pescoço inteira, porque até então a endócrina tinha pedido só uma ecografia da tireoide. E aí ele me pediu uma ecografia do pescoço inteiro para saber se tinha nódulo em algum outro lugar do pescoço. Então eu fiz essa ecografia do pescoço e aí encontrou outro nódulo, o quinto, que ele tava aqui abaixo da clavícula, né? Desse ossinho aqui que a gente chama de saboneteira. Tava aqui abaixo. Bom, e mediante esse diagnóstico, né, de que tinham 5 nódulos, eu comecei a fazer os exames pré-operatórios, né, que é o risco cirúrgico, que são exames cardiológicos, exames de sangue, até mesmo para ver como que estavam as taxas hormonais. O meu cirurgião, ele sempre foi muito cuidadoso, ele é muito cuidadoso, muito sensível mesmo. Então, em momento nenhum, ele chegou e falou: olha, você tá com câncer e é isso. Não. Ele foi indo passo a passo. Tanto é que no início, ele não me contou como tudo seria. Ele foi me contando a partir do momento que eu precisava fazer, né? Então, primeiro eu fiz os exames, depois, a cada passo, ele foi me falando um pouquinho. Então, ele não me contou todo o percurso. Ele foi me contando um pouquinho do passo seguinte. Isso foi muito bom, porque eu não me desesperei, né? Então, assim, eu não fiquei desesperada. Eu tive momentos de medo, mas, de forma geral, eu fiquei bem, né? Bom, não teve um motivo, né? Não tem uma razão específica para esses sintomas. E é por isso que eu decidi fazer o vídeo, porque é uma doença que é silenciosa
e que se não é tratada e que se não é percebida a tempo, pode causar sérios danos. Eu fiquei tranquila, tiveram momentos de muito desespero, tiveram, e eu agradeço toda a minha rede de apoio, meus amigos, a minha comunidade neocatecumenal, todo mundo que me ajudou. Mas, assim, eu sou cristã, sou católica, e a todo momento o que eu tentava, né, interiorizar e o que eu tentava racionalizar é que a minha vida, ela na verdade é de Deus, né? Eu não tenho poder nenhum sobre a minha vida e principalmente sobre a minha morte, né? Porque em muitos momentos eu tive medo de morrer. Então, eu percebi, né? Eu já sabia de certa forma que eu não sou eu que controlo isso, não sou eu que digo o dia que eu vou morrer ou o dia que eu vou viver. Então não adiantava eu me desesperar com medo de morrer, porque com desespero ou sem desespero, quem decidiria isso era Deus, né? É Deus. Então, nos momentos de desespero, eu tentava lembrar disso. Às vezes eu lembrava e ficava tudo bem. Às vezes eu não lembrava e eu chorava, dava uma surtadinha. Mas eu contava com a ajuda dos meus amigos, dos meus irmãos de comunidade para me apoiarem e me lembrarem disso. Bom, depois dos exames, eu fiz a cirurgia. O meu plano de saúde, ele é só ambulatorial. Então, ele não cobre a cirurgia, né? Ele não cobre a internação, na verdade. Então, né? Se não cobre a internação, na verdade, não cobre a cirurgia. Eu tive que pagar. Agradecimento muito especial a todo mundo que me ajudou, que contribuiu com a rifa, que contribuiu no bazar, que me ajudou de todas as formas, com doações, com apoio, com tudo. Muito obrigada mesmo. Tá, fiz a cirurgia. Eu fiquei só um dia internada pra poder ficar mais barato também. E o médico falou que como eu era jovem, não precisaria ficar mais tempo internada. A cirurgia demorou bastante, porque na hora que começou a operar, o cirurgião encontrou vários outros nódulos. Então, era uma cirurgia que estava pensada para retirar 5 nódulos e, na verdade, foram retirados mais de 10 nódulos. Eu não lembro a quantidade exata, mas foram mais de 10. Eu acho que foram 12 ou 14, se eu não me engano. Já tinha tido metástase, né? Já tinha espalhado o câncer para alguns lugares perto. Então, aqui perto da orelha, aqui em cima, aqui para baixo, atrás da traqueia, perto da coluna. Nesses pontos já tinha câncer. E ele conseguiu tirar de todos eles, graças a Deus. Inclusive, esses nódulos, né? Esse nódulo que estava perto da coluna, se eu tivesse demorado mais tempo para perceber e para, né, operar, poderia ter afetado movimentos de braços e pernas, né? Então, realmente foi, né, no tempo certo de Deus. Foi um pouco incômodo para mim, porque eu sou asmática. E aí o que mais dificultou foi em relação a asma, né? Porque como mexeu muito aqui nessa parte da garganta, eu não conseguia respirar direito, eu não conseguia falar. Então eu falava muito pouco, eu não podia falar no início, não conseguia, não saía o som, né? E aí, aos poucos minha voz foi melhorando. Hoje minha voz ainda às vezes está uma montanha russa, às vezes eu me sinto, né, na puberdade igual os meninos, né? Trocando um pouquinho de voz. Mas a minha voz está começando a estabilizar de novo. Depois da cirurgia, como eu tirei a tireoide inteira, eu teria, né, que fazer a reposição hormonal. Porém, como o câncer ele estava já num estágio mais avançado, eu ainda teria que fazer o segundo passo, que é a iodoterapia. Esse tipo de câncer na tireoide, ele pede que seja a iodo, porque é uma forma mais eficaz de combater. A radioterapia e a quimio não são tão boas no caso desse câncer específico. Então, para fazer a iodoterapia, eu não podia começar a repor o hormônio. Então, eu fiquei um pouco mais de um mês sem repor o hormônio. E aí eu comecei a sentir dor nas articulações, muita fadiga, muito cansaço, enjoos e tudo mais. Tudo por falta do hormônio no corpo, né? Em que consiste a iodoterapia? Eu tomar, né, um pouco de iodo, né, iodo radioativo, e esse iodo, ele vai matar o que tiver sobrado das células cancerígenas, né?
Então eu fui pra uma clínica, aí eu, né, fiquei internada um dia também. E aí nessa clínica de medicina nuclear, eu tomei a dose de iodo, né? A dose, ela varia de 50 a 300, e eu não lembro a medida, a unidade de medida, mas é de 50 a 300, não é ml, é uma medida diferente, eu também foi de 200. Eu fiquei na clínica um dia para poder diminuir o nível de radiação, para não ter risco para outras pessoas que pudessem ficar perto de mim, né? Assim, ocorreu tudo bem, eu senti um pouco de enjoo, que é normal, mas só isso. E aí, né, eu saí da clínica no outro dia, vim pra casa, eu precisei ficar isolada 7 dias, então eu não podia ficar perto de ninguém. Eu vivi um momento bem difícil aqui, porque a gente já tava em pandemia, e aí eu tive que ficar num isolamento dentro de um isolamento. Então eu fiquei sozinha em casa. Aí eu comecei a repor hormônio, e até o hormônio fazer efeito durou mais ou menos uma semana. Então eu ainda tava sentindo muita fadiga, com dor nas articulações, muita dor. Principalmente nas juntas, né, dos pulsos e nos pés. Enjoo, falta de apetite. Isso. Então demorou mais ou menos uma semana, né, pra melhorar. Bom, a iodoterapia, ela é uma dose única, né? Eu não vou ter que fazer isso mais. Então agora, nesse momento que eu tô, continuar fazendo acompanhamento, fazer os exames, manter uma alimentação saudável e, né, conviver com as novas mudanças no meu corpo, né? A minha cicatriz, ela foi bem grande, porque, como eu falei, os nódulos, eles não estavam só aqui na tireoide, tinha nódulo perto da coluna, tinha nódulo aqui atrás da orelha, perto da orelha direita. Então foi um corte bem grande. Esse outra cicatriz foi a do dreno, né, que eu tive que ficar 3 dias com dreno, eu acho. E elas estão cobertas agora porque deu queloide, né, eu tô usando esse adesivo pra melhorar. Mas é isso, então agora eu faço a reposição hormonal, que é tomar um comprimidinho todo dia de manhã em jejum e esperar 30 minutos pra poder comer. E tem algumas mudanças no corpo, então eu tô mais sensível ao frio. Às vezes tem uns formigamentos nos pés, nas mãos. Eu tenho que tomar mais, né, ingerir mais cálcio. Meu corpo tá produzindo cálcio, porém tá produzindo menos do que eu preciso. Então eu também tô fazendo reposição de cálcio. Aí um comprimidinho que eu tomo 2 vezes ao dia. Uma outra questão da cirurgia é o meu olho, que ele ficou um pouquinho mais baixo. Porque quando foi, né, retirar os nódulos... É esse aqui. Quando foi retirar os nódulos do lado direito, existem várias terminações nervosas. E alguma dessas terminações nervosas, elas estão ligadas a esse movimento de abrir e fechar o olho. Então, né, como tava ali tirando os nódulos, acabou que pode ter esbarrado, né? E é normal, acontece nessa cirurgia, então meu olho ele ficou um pouquinho mais baixo. Ele ficou um pouquinho mais fechado. Já melhorou bastante, no início ele tava muito mais fechado. A longo prazo, eu vou continuar fazendo acompanhamento, né, por 5 anos. E aí depois dos 5 anos que eu posso realmente dizer que eu tô curada. Bom, gente, é isso. Qualquer dúvida, pergunta, vocês deixam aqui nos comentários e eu espero que ajude. Beijo!